tudo. Isto que está a acontecer, alguém pode dizer que nós estamos aqui a fazer politiquice, mas não é politiquice. Em setembro do ano passado, houve um fórum que era um fórum relativamente às tais chamadas previsões climáticas. Nesse fórum, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, o diretor, informou ao país e ao mundo que haveria, neste período chuvoso 2025-2026, uma situação de chuvas totalmente irregulares. Em setembro, o INAME também indicou que as chuvas iam começar em novembro e iam se agravar no período de janeiro a março, porque os solos estariam saturados. Portanto, a informação vinda do governo, vinha de outro tipo de instituições que mostravam que teríamos uma situação grave no período de novembro até março, com agravamento de janeiro a março. Essas informações existem desde setembro do ano passado. E veja só uma coisa, sabendo disto, o homem que roubou votos em 2023 na cidade de Maputo, neste mesmo período viajou, estava fora do país. O homem que roubou votos em 2024 também viajou para os Emirados. Portanto, os dois ladrões de votos em 2023 e 2024, um para gerir Maputo, o outro para gerir a nação, neste período que havia dados, alertas de que haveria cheias desta natureza, estavam todos viajados a passear e numa boa. E até a número 2 do país, que é a Presidente da Assembleia da República, também tinha mandado a sua família para o Dubai. Estavam lá a passear e a tirar fotografias e vídeos para exibir a todo mundo que estão numa boa e a curtir. E todos eles sabiam, houve informação. Não fizeram absolutamente nada. Não mobilizaram as pessoas para sair das zonas de risco. Não mobilizaram meios de resgate, como helicópteros, barcos, viaturas e outras coisas. Não mobilizaram meios de segurança, que é o que as pessoas estão a dizer, que não podem sair das casas por falta de segurança. Não mobilizaram alimentos, não mobilizaram medicamentos, não mobilizaram absolutamente nada. Com todos os alertas, com toda a informação que existe. Para além do roubo que fizeram antes de todas as verbas que era para evitar cheias, no período das próprias cheias estão todos viajados e não fizeram nada. Então, esta situação é uma situação, digamos, natural, uma questão que vem a partir de uma contingência, mas tem uma grande percentagem que é relativa à incompetência, à corrupção, ao desleixo, à incúria, ao mais elevado nível deste mesmo governo, a todos os níveis, a nível municipal e a nível nacional. Portanto, esta é a grande mensagem que nós queremos transmitir às pessoas. Existiam todas as informações para ter-se evitado a tragédia a este nível. Não se fez absolutamente nada. Estavam de férias nesse período, estavam a passear, estavam numa boa, estavam a curtir. Então, esta é que era a mensagem que também nós queríamos deixar, né, no fim do nosso trabalho. Venâncio Molhado, desde que está por aqui para garantir no mínimo alimento a esta população, o que é que traz em concreto? Nós fizemos vários kits, são vários kits que a minha esposa até pode explicar aqui rapidamente. Vários kits que nós trouxemos, que tem vários componentes, né? Acho que tem arroz, tem açúcar, mas vou deixar que ela fale um bocadinho. Sim. Os kits têm arroz, açúcar, farinha, óleo, sabão e detergente em pó e feijão, que nós consideramos básico para que estas famílias possam se sustentar por alguns dias. Mas nós não viemos só para distribuir estes alimentos, viemos também para ver um pouco das condições em que estas famílias estão. Vimos que a água não vem só de baixo pela saturação dos solos e pela chuva, mas também tem sérios problemas quanto à cobertura. Então a água vem por cima, tudo que tem está submerso, está molhado, e vimos uma criança que está com uma crise asmática. A mãe nem sequer tem condições de levá-la a um hospital, deu apenas paracetamol para uma crise asmática numa casa pequena, úmida, a água entra por cima, entra por baixo, então esta população vive em condições deploráveis. Por isso nós viemos não só para trazer este alimento,
mas também para fazer um pequeno levantamento daquelas que são as necessidades e para que também busquemos apoio para suprir essas necessidades básicas, pelo menos uma habitação condigna. E também aproveitar esta oportunidade para sensibilizar à solidariedade, que todos nós, do pouco que tivermos, do que pudermos fazer, possamos apoiar aos que mais necessitam. Obrigado. Obrigado.